A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade no estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 11, mas nós vamos ler apenas os versículos do 1 ao 9, tá bom? Diz assim: Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Irmãos, essa expressão eia, ela aponta para um espanto, né? Para uma surpresa. Seria o eita que nós usamos hoje, né? É como se o povo dissesse: Eita, Deus quer que nos espalhemos por toda a terra. Vamos edificar uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, né? E depois Deus vai dizer a mesma coisa, né? Eita, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Essa é uma expressão usada por João Ferreira de Almeida, né? Nas versões Almeida Revista Corrigida e Almeida Corrigida Fiel. Aqui entra novamente aquela questão da antropomorfia, né? Ele usa essa expressão só para que pudéssemos entender a reação do povo na construção da torre da cidade, né? E também a reação de Deus ao repudiar a atitude deles. No capítulo anterior nós havíamos falado, né, sobre as genealogias dos filhos de Noé, o Sem, o Cã e o Jafé. Demos a ênfase no caçula de Noé, o Cã, que foi o avô do Nimrod, né, o líder desse povo rebelde, aqui no capítulo 11. E aqui no versículo 1, o Moisés, que foi o autor desse livro, né, de Gênesis e de todo o Pentateuco, né, ele começa dizendo que toda a terra era de uma mesma língua, de uma mesma fala, né, de um mesmo idioma. Supostamente seria o idioma de Adão e Eva. A Bíblia não revela que idioma era esse, mas devido ao fato deles falarem a mesma língua, eles estavam conseguindo seus objetivos, que era impedir que o povo se espalhasse por toda a terra, contrariando o plano de Deus, que era encher toda a terra, né? Irmãos, tudo que contraria a palavra de Deus só tem uma origem, né? É o diabo. Paulo diz que o anticristo, né, que é o representante direto do diabo, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. E é assim desde o início, né? Foi assim com Eva. Deus disse para Eva: não coma do fruto. E o diabo disse: coma do fruto. Depois Deus disse: certamente morrerás. E o diabo disse: certamente não morrerás. E nós já vimos, né, nos capítulos anteriores, que Deus disse para Adão e para Noé: enchei a terra. E Nimrod, usado pelo diabo, diz: não vamos encher a terra, né? Vamos fazer uma cidade para que não sejamos espalhados sobre a terra. E se não vigiarmos, irmãos, nós caímos no mesmo erro do Nimrod, né? Isso estava acontecendo com os apóstolos na igreja primitiva. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ou seja, meu propósito é com o mundo todo. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E os discípulos se deteram em Jerusalém, Samaria, na Judéia, né? Achando que o evangelho é uma caixa fechada, uma bolha, né? Acreditavam que a salvação seria só para os judeus. Deixa os confins da terra para lá. Deus então permitiu uma perseguição intensa e através dessa perseguição, aí sim eles se espalharam por todas as regiões, né?
Notem também aí no versículo 4 do texto que lemos, que a motivação desse povo aqui de Nimrod era a mesma do diabo quando se rebelou contra Deus, né? O diabo, cheio de soberba, quis subir às mais altas nuvens e ser semelhante a Deus, ser independente de Deus. E Nimrod também quis levantar uma torre que tocasse no céu, né? E o seu nome fosse exaltado, né? E o sábio Salomão, ele vai dizer, né, que a soberba precede a queda. E foi justamente o que aconteceu com o diabo e o seu súdito, o Nimrod. Fato é, meus irmãos, que ninguém pode frustrar os propósitos de Deus, né? Jó disse isso, inspirado pelo Espírito Santo. Depois Deus reafirmou com uma pergunta retórica, né, em Isaías capítulo 43, versículo 13, operando eu, quem impedirá? Então, meus irmãos, alguém pode até tentar impedir o plano de Deus para mim, para a tua vida, mas não vão conseguir, porque fiel é Deus que prometeu. Nesse episódio da Torre de Babel não foi diferente, né? Eles não conseguiram frustrar os planos de Deus. O Senhor disse, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. E aqui, irmãos, cabe uma observação, né? Desçamos e confundamos está no plural, né? Porque há 3 pessoas distintas na divindade, né? Há uma trindade. Então ali são as 3 pessoas numa espécie de reunião, se comunicando, né? Sabemos que não são 2 pessoas esse plural aqui, e nem 4, porque o contexto do Novo Testamento, no batismo de Jesus, na bênção apostólica, na ordem para se batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Todos esses textos apontam para 3 pessoas distintas e divinas, né? Ainda que as funções de cada um sejam distintas, toda a Trindade concorda em todo o propósito, né? É nesse sentido que Jesus vai dizer também, eu e o Pai somos um, ou eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Bom, Deus então confundiu a língua deles, né? E de onde vem o nome Babel, que significa confusão, e que seria posteriormente transliterado para Babilônia, né? Interessante que o mesmo Deus que confunde põe ordem quando precisa, né? Porque Deus não é Deus de confusão, e ele fez isso aqui com esse povo com um propósito. Quando o Salmo 133, versículo 1 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, falem a mesma língua, né? É para o bem, né? É para o bem, ele está falando no sentido do bem. A união para o mal, apesar de funcionar do mesmo jeito, né? Deus não aprova esse tipo de união, né? Em Atos capítulo 2 você vê Deus agindo ao contrário aqui, né? Ao invés de confundir os idiomas, voltando a falar o mesmo idioma. Você observa ali Deus usando os apóstolos para falarem a mesma língua de todos os estrangeiros que estavam habitando em Jerusalém ali naquela época, né? Impressionante, né, irmãos? A Bíblia diz que Pedro e João eram indoutos, não tinham muito estudo. Agora imagina se fosse hoje, né? O Pedro, mal sabendo falar o hebraico, que seria o idioma dele, né? Pregando em japonês, alemão, português, inglês, né? Pedro virou um poliglota? Não, na verdade era Deus em Pedro, né? Nosso Deus é poliglota, né? Porque foi ele quem criou todos os idiomas do mundo, né? Enfim, toda essa confusão se deu devido a um crente desviado chamado Cã, que um dia esteve na arca, mas que se afastou e fez aliança com os ímpios da Assíria, de Sodoma, de Gomorra, da Babilônia. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com os crentes desviados, né? Sejamos simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, né? Apenas ore para que eles alcancem arrependimento e misericórdia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, né? Quando Josafá, rei de Judá, fez aliança com o ímpio Acabe, o rei de Israel, apesar de serem irmãos na descendência, né? Deus repreendeu severamente o rei Josafá. Devias tu fazer aliança com o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E também
nós não podemos esquecer que o motivo que levou Deus a mandar o dilúvio sobre a terra foi justamente a aliança entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Os descendentes de Sete e o de Caim. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? Isso é fato. Irmãos, isso que o Nimrod fez se chama rebelião contra Deus. E o profeta Samuel ele vai dizer que rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? Ele disse isso para o Saul, que também contrariou o propósito de Deus ao oferecer sacrifício que não cabia a ele, né? E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que os feiticeiros ficarão de fora do reino de Deus. Ou seja, se para Deus a rebelião é como feitiçaria, os rebeldes também ficarão de fora do reino de Deus, né? E o resultado de Saul foi que ele perdeu a coroa, né? E por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus vai dizer para a igreja fiel, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? A coroa da vida eterna. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, o capítulo encerra falando da genealogia de Sem. O Espírito Santo deixou registrado por último a genealogia de Sem, porque as Escrituras vai dar sequência com essa genealogia através dos patriarcas, começando por Abraão, que vamos ver no próximo capítulo. Antes de encerrarmos, irmãos, notem nos versículos 28 e 31 que Abraão, da genealogia de Sem, nasceu em Ur dos Caldeus, né? E caldeus e babilônios são o mesmo povo, já falamos sobre isso, né? Como assim, irmão? A descendência de Cã foi para a Babilônia, para Babel, e a descendência de Sem, de onde veio o Abraão, também estava lá, no meio dos caldeus, da descendência de Cã. É isso mesmo, é isso mesmo. Os povos eles vão se misturando no decorrer dos séculos, né? Não tem como evitar isso. Por isso que nós não sabemos de qual dessas três gerações nós somos, né? Se de Sem, de Cã ou de Jafé, mas de uma delas foi, porque só haviam esses três filhos de Noé. Mas isso não é motivo para preocupação, irmãos, tá bom? Não é motivo para pânico se nós recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, né? Não tem problema se nós formos descendentes de Cã, alguém de má índole, né? E amaldiçoado pelo próprio Pai. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pela fé, ainda que sejamos zambujeiros, nós fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Isso está lá em Romanos capítulo 11, né? E assim nós somos participantes da seiva da oliveira, do sangue de Cristo, comprados pelo sangue de Cristo. E mesmo estando no mundo, vivendo entre os pagãos, como Abraão e sua família vivia, nós não somos do mundo, fomos comprados por esse alto preço de sangue. E assim como Abraão não foi influenciado pelos costumes pagãos de Ur dos Caldeus, nós como cristãos também não devemos ser influenciados pelo mundo, né? Pelo contrário, nós devemos influenciar o mundo, né? Os incrédulos, os idólatras, através do nosso bom testemunho de cristão. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 e 20, Deus deixa bem claro que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai. E Paulo vai escrever aos Gálatas e aos Colossenses, né, que em Cristo não há diferença entre grego ou judeu, ou seja, entre cainitas ou semitas. Se os descendentes de Cã também seguiram o mesmo rumo do seu ancestral Cã, foi por escolha deles mesmos, né? Eles poderiam tomar outro caminho. Amém, meus irmãos? Então, concluímos assim esse capítulo 11 de Gênesis. Espero ter contribuído no esclarecimento desse capítulo. Se ficou alguma dúvida, é só os irmãos deixarem aí no comentário, tá bom? Não esqueça também de curtir o vídeo, claro, se você gostou, né, da mensagem, do estudo de hoje, porque isso vai ajudar para que outras pessoas também tenham acesso através de uma maior divulgação pelo YouTube, tá bom? No próximo vídeo, daremos sequência no capítulo de número 12. Conto com todos vocês e até lá.